Graça e paz para você. É com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração do centenário de fundação de nossa arquidiocese e do cinquentenário do mês da Bíblia. Eu sou irmã Romy Alt e é uma grande alegria poder contar com sua presença. Você que nos acompanha através da TV Horizonte e da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa querida arquidiocese. Estamos iniciando o programa da leitura orante da Palavra de Deus. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarizar-se com o exercício da leitura orante. Os nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas, e sempre terá como tema o Evangelho do domingo. Rezam conosco Silvana Godinho, Terezinha de Jesus Oliveira e Mariana Angélica Fernandes, cursistas do Bíblia em Comunidade, do Serviço de Animação Bíblica, e participam da Associação dos Cooperadores Paulinos para o Evangelho. Vamos dar a você um tempo para pegar a sua Bíblia em Marcos 10, 46, 52. Convido a Mariana para conduzir a nossa oração. Graça e paz. É uma alegria estar aqui com você para a nossa leitura orante. Começamos este momento de oração invocando a Santíssima Trindade, fazendo o sinal da cruz. E em seguida, vamos rezar a oração ao Espírito Santo, pedindo a Ele que nos ilumine e nos guie nesta experiência de Deus por meio de Sua Palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então começar a nossa leitura orante. Apenas para refrescar a memória, vamos lembrar que a leitura orante é um dos melhores métodos que a Igreja tem para conhecer, aprofundar e viver a Palavra de Deus. Ela nos ajuda a conhecer o texto, a gostar do texto e a refletir sobre ele, e deixar que o Senhor nos fale por este meio. Mas para isto, é preciso ter contato com o texto bíblico, através da leitura. Essa leitura é feita em 5 passos: a leitura do texto, a meditação, a contemplação, a oração e, por último, a ação. Eu convido você agora a abrir de novo, quem chegou agora, ou quem já tiver com a Bíblia nas mãos, abra no Evangelho de Marcos, porque a nossa oração hoje será conduzida pelo Evangelho segundo a comunidade de Marcos. Como já foi falado, mas vamos repetir. Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. O Evangelho segundo Marcos foi o primeiro a ser escrito.
e serviu de base para Mateus e Lucas. Marcos apresenta o seu evangelho em duas grandes partes. Quem é Jesus? É o assunto da primeira parte. E quem é o verdadeiro discípulo? A verdadeira discípula de Jesus? É o assunto da segunda parte. O Evangelho segundo Marcos quer mostrar que Jesus é o Messias esperado, o Messias desejado e prometido, mas que o seu messianismo não é um triunfalista, mas sim o messianismo do crucificado, do servo sofredor. O texto, então, de nossa oração, que está em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, narra o encontro de Jesus com o cego na saída da cidade de Jericó, quando estavam a caminho de Jerusalém. Essa passagem se encontra entre dois outros acontecimentos. No primeiro, que é o anterior ao nosso, a narrativa da disputa de poder dos filhos de Zebedeu, que vimos no encontro passado. E o seguinte, que segue ao nosso de hoje, é a entrada de Jesus com seus discípulos na cidade de Jerusalém. Vamos então ao primeiro passo de nossa leitura orante. Leitura. O que o texto diz? Neste primeiro passo, vamos juntos ler nosso texto, segundo a comunidade de Marcos, repetindo, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Acompanhe esta leitura na sua Bíblia. Este é o momento da leitura do texto com muita atenção, sem pressa, observando os personagens, os locais, os diálogos, os assuntos que são tratados, sem querer logo interpretar, sem querer logo tirar mensagem. É só ler, para conhecer bem o texto, para entender. E entendendo, nós podemos responder a primeira pergunta: o que o texto diz? Agora eu vou convidar a Silvana para fazer a leitura desse texto para nós. Você então, aí na sua casa, onde você estiver, acompanhe com a gente a leitura em sua Bíblia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Marcos. Foram então a Jericó, e quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-nos os discípulos e uma grande multidão. Um mendigo, cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora que acabamos de ouvir o texto, essa leitura muito bonita, um relato do Evangelho de Marcos, vou pedir a Terezinha que faça a síntese para nós. Isso vai nos ajudar a responder a primeira pergunta: o que o texto diz? Olha, o texto diz que Jesus e seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, quando um pobre cego de nome Bartimeu, sentado à beira do caminho, gritava por Jesus.
e era repreendido pelas pessoas. Jesus ouve os gritos insistentes e manda chamá-lo para mais perto e saber o que ele deseja. Jesus cura o cego, afirmando que a fé o salvou. O cego curado passou a seguir Jesus pelo caminho. Depois da leitura do texto e da síntese, e sabendo agora o que o texto diz, podemos passar para o segundo passo, a meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? A meditação é o momento de dialogar com o texto, de trazer a palavra lida para dentro de nós, entrando na cena, observando onde Jesus se encontra, que ações são praticadas por ele, a quem Jesus se dirige e que ensinamentos ele faz. São observações que vão nos permitir perceber os significados nas entrelinhas do texto e que nos ajudarão na meditação. Aí, poderemos responder a pergunta: o que o texto diz a mim? A minha comunidade e a realidade do momento. Há alguma semelhança com a minha vida, com a vida da comunidade e com a situação que se vive hoje? Vamos então retomar este texto, por meio de algumas perguntas que vamos fazer sobre ele para ajudar na nossa reflexão. Então, Jesus, os discípulos e a multidão passavam. E o cego estava sentado à beira do caminho. E o cego gritou por Jesus. Podemos nos perguntar: o que significa estar sentado à beira do caminho? É uma espera com alguma expectativa? Uma espera de desânimo? Ou com uma esperança de que algo bom possa acontecer? O pobre grita por Jesus, pedindo algo que lhe é essencial, mas querem impedi-lo de gritar. Por que a multidão, aqueles que estão ali perto, repreende aquele que precisa de ajuda? Será que às vezes não agimos assim também? Será que somos tão conhecedores da fé e por isso pensamos que temos o poder e o direito de decidir quem está perto ou longe de Jesus? Então, ao perceber que Jesus se aproximava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu não viu, ele não enxergava, mas sabia que era Jesus e começou a clamar por misericórdia. Isso explica a palavra de Jesus, porque repetidamente Jesus fala: tua fé te salvou. O gesto de Jesus em chamar o cego muda o cenário e transforma os que rejeitavam o cego, agora o acolhem e até o animam e falam com ele: coragem, é o mestre que chama. Mas o cenário muda também para o cego. Antes ele não enxergava, ele também nem era visto, mas agora ele enxerga, é visto e é ouvido por Jesus. Jesus o vê, Jesus fala com ele, quer saber dele e lhe restitui a dignidade. Então, não é este o momento de pedirmos a Jesus que também a nós ele cure da cegueira espiritual que nos impede de ver, de ouvir aqueles que gritam em silêncio em nossa comunidade? O cego abandona o manto e corre até Jesus. Há algum simbolismo neste fato? O manto do cego ficou para trás. A cegueira também. Agora, curado,
ele segue pelo caminho. De marginalizado, que estava à beira do caminho, Bartimeu está agora no caminho do seguimento de Jesus. Agora eu vou pedir Silvana, Terezinha, irmã Rumi, que compartilhe conosco das reflexões que fizeram a partir do texto de hoje. Meditando essa passagem, suscita em mim uma observação. O grito do pobre incomoda. Os que vão na procissão tentam abafá-lo, mas ele gritava mais ainda. E Jesus, o que ele faz? Jesus escuta, ele para, ele escuta o grito do pobre e manda chamá-lo. Bartimeu larga tudo e vai até Jesus. Não tem muito, apenas um manto. E Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Não basta gritar. Tem que saber por quem gritar. Meu mestre, que eu possa ver novamente. Bartimeu teve mais fé em Jesus que nas suas ideias sobre Jesus. Soube entregar sua vida, aceitando Jesus sem impor condições. E o milagre aconteceu. A nós fará bem fazer um exame de consciência para entender as nossas atitudes diante da mensagem do Evangelho de Marcos. Nós somos cristãos mediadores que ouvem o grito de muitos que pedem ajuda? Ou somos aqueles cristãos que afastam as pessoas de Jesus ao priorizar normas e regras e rituais? Olha, este Evangelho de Marcos tem uma frase que me fala profundamente. É quando Jesus diz: o que queres que eu te faça? Ele iniciou o seu diálogo com o cego com essa pergunta. E o pedido vem com intensidade. Mestre, que eu veja. Ver para ele é sair da marginalização, num tempo em que enfermidades, deficiências físicas eram tidas como consequências de pecados e por isso eles deviam ficar à beira da estrada. Bartimeu é marginalizado, mas não desesperançoso, resignado de jeito nenhum. Ter fé naquele que ele não vê o faz abandonar o que ele tem, o manto. Jesus o vê e ouve. Ao ouvir o mestre que lhe pergunta: que queres que eu te faça? Seus horizontes se abriram antes mesmo de sua visão. Ele já não era mais o mesmo. Agora ele segue aquele que chamou de filho de Davi. Bartimeu torna-se um exemplo e modelo para aqueles que ainda hoje estão à beira do caminho, não só da sociedade, mas também das comunidades religiosas da fé. O que chamou a minha atenção é esta frase final. E imediatamente ele começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. A alegria e a gratidão que este homem viveu só podia se traduzir no seguimento a Jesus. Ele, Jesus, deu-lhe o sentido maior para a vida. Poderia ver e contemplar as maravilhas da criação, olhar para o rosto das pessoas, falar abertamente com elas sem medo e sem nenhum condicionamento. Ele se tornou um discípulo de Jesus porque ele creu em Jesus. Foi capaz de largar o manto, que era tudo que ele tinha,
e reconheceu-se necessitado e pôs-se a caminho, seguindo os passos de Jesus. Tudo isso é fruto da sensibilidade de Jesus, que não deixa ninguém na mão. Ele não faz acepção de pessoas. Jesus acolhe a você, acolhe a mim, acolhe com amor e atenção todas as pessoas nas suas diferentes situações e necessidades. Ele nos convida a fazer o que ele fez. Me chamou a atenção foi esse versículo 47. Porque Jesus ouviu os gritos dele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como já vimos, esse cego Bartimeu gritava ainda mais alto, mas ele gritava mais alto quando todos tentavam impedi-lo. Ele não vê, mas pela fé ele usa o único recurso que tinha naquele momento. Era a sua voz. A atitude do cego Bartimeu é uma atitude de quem tem fé, de quem não desiste diante de sua limitação e suas dificuldades. E assim também nós, como Bartimeu, não devemos desanimar e muito menos desistir diante das dificuldades. Tenhamos certeza de que Jesus ouve os nossos clamores. Podemos agora então passar para o terceiro passo do nosso momento de oração. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Depois de lermos o texto, de meditarmos sobre ele, nós já chegamos a esse passo que é o passo da contemplação. É um momento de silêncio. É um momento de dar espaço para Deus, que quer falar conosco, através de sua palavra. Mas para ouvi-lo é necessário uma atitude de escuta, silenciando a nossa mente, silenciando o nosso coração. Deus quer nos falar no silêncio, naquele silêncio íntimo que está dentro de nós. Vamos desfrutar deste momento com Deus. Ouçamos o que Ele tem a nos dizer. O que Ele tem a dizer a você sobre tudo o que aconteceu agora, nestes momentos, neste momento da leitura orante e também sobre o seu modo de viver. Escute o que Deus tem a lhe dizer. Deixe espaço para Ele falar por meio de seus sentimentos, das suas emoções, dos seus apelos, porque Deus pode falar a qualquer hora. Ele pode falar agora, pode falar mais tarde. É uma conversa, um diálogo bem pessoal entre você e Ele. Vamos agora, então, ao quarto passo da nossa leitura orante. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Agora é o momento de falar com Deus. Numa conversa inspirada nessa palavra que foi lida, depois foi meditada, contemplada no silêncio. Agora é devolver a Deus, em forma de oração, aquilo que experimentamos em nosso interior. Faça uma oração espontânea, que brote do seu coração. Não precisa ser uma oração decorada, nem lida.
Faça uma oração deste momento que você está vivendo e que nós estamos vivendo. É o momento de falar com Deus aquilo que sentimos também. Senhor Jesus, cura-me a cegueira que me impede de ver com clareza as exigências do reino. Eu também sou como um Bartimeu e falo para ti do meu desejo de luz, meu desejo de ver e de escolher, seguir-te sem risco de voltar atrás. Senhor, que eu possa colocar meu olhar, como Jesus, sobre a dor do outro, escutando a voz de quem pede socorro. E pelas vezes que eu fui cega para o amor, para o perdão, para a misericórdia e para o serviço aos irmãos, eu te peço, perdão, Senhor, perdão. Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, porque você me ensina que, embora eu não possa fazer milagres, mas eu tenho condições de, com a minha vida, ajudar o outro a enxergar melhor, a ver um caminho melhor e poder trilhá-lo com mais segurança. Ajude-me, Senhor, nesta missão. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua sensibilidade ao grito do cego, Bartimeu, e porque você o curou de sua cegueira, devolveu-lhe a alegria de viver e a possibilidade de enxergar a obra de Deus, a criação. Bartimeu, curado, se colocou no caminho do seguimento de Jesus. Dá-nos, Senhor, a fidelidade em nosso seguimento a você. Amém. E você, que está participando conosco deste momento, nós sugerimos fazer essa oração. Então vamos reforçar esta sugestão. Fale com Deus. Ele quer ouvir você. Não vamos ficar sentados à beira do caminho, de braços cruzados, com os olhos perdidos no vazio e perdidos na escuridão. Não. Jesus está passando. Ele quer ouvir o seu clamor. Ore com as palavras que o Espírito Santo te inspirar. Pode ser uma oração de louvor, de súplica, de agradecimento, uma oração de arrependimento ou de perdão. Ore com as palavras que vêm no seu coração. Depois que Deus falou ao seu íntimo, que você o ouviu e deu espaço para ele se comunicar com você, e que você também abriu o seu coração através de uma prece, agora nós já podemos, então, passar para o quinto passo de nossa oração, que é a ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver. Este passo, ele é iluminado pela recomendação de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Jesus lá fala assim: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Você, então, que meditou, contemplou e rezou com a palavra de Deus, agora é um momento muito importante. Agora é agir. Escolha um gesto, uma ação concreta, uma ação simples, por menor que seja, para expressar o seu compromisso com Deus. Isto também é como a oração. É uma coisa muito pessoal, é um compromisso entre você e Deus.
Vamos agora, então, concluir o nosso momento de oração. Vou pedir a Terezinha que reze para nós o Salmo 146, que nós podemos acompanhar também. Esse salmo que louva a misericórdia de Deus. Louva, Senhor, a minha alma. Louvarei o Senhor enquanto eu viver. Salmodiarei ao meu Deus enquanto eu existir. Feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que ele contém, que guarda a fidelidade para sempre, faz justiça aos oprimidos, dá alimento aos que têm fome. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor ilumina os cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor cuida dos migrantes, sustenta o órfão e a viúva, confunde o caminho dos ímpios. O teu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante e agradecemos a Dom Valmor, a Arquidiocese e toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e demais meios de comunicação. Na próxima semana, às terças-feiras, no mesmo horário, continuaremos a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. E até lá!